Agora, o que importa disso tudo, pessoal, é a expectativa matemática, tá? Que é esse cara aqui. É isso aqui, é isso que importa. É a expectativa matemática que importa, pessoal. Não é a taxa de acerto isolada, não é o payoff isolado, é a expectativa matemática, tá? É a expectativa matemática que vai me dizer se a estratégia que eu estou operando tem propensão de gerar lucro. Ou seja, isso vocês precisam avaliar na estratégia de vocês, em qualquer estratégia que vocês forem operar. Beleza? É óbvio que a expectativa matemática ela vai estar condicionada ao quanto de risco você aloca em cada operação, tá? Mas isso é um outro assunto que a gente já vai falar. Como é que a gente calcula a expectativa matemática? Tá? Ou seja, a expectativa matemática é ou melhor, vamos ser bem objetivo, é a média de retorno gerado pelo modelo. Quanto se espera, né, de retorno daquela estratégia. Certo? Se a estratégia seguir performando como performou, ela tende a gerar aquilo que a expectativa matemática está me dizendo. Ou seja, essa estratégia que a gente desenhou aqui, com essas características, tá? Qual é a expectativa matemática? Como é que a gente calcula a expectativa matemática? Então eu vou, deixa eu colocar para baixo aqui, para baixo. Eu vou colocar a fórmula aqui para vocês. A gente colocou a fórmula aqui, né? De cada uma, ó. Aqui, média de gain, aqui. E a fórmula da expectativa matemática é assim, ó. É a média de gain vezes taxa de acerto mais média de loss vezes taxa de erro. Beleza? Certo? Bem simples, né? Vamos calcular aqui então. Então, qual é a expectativa matemática dessa estratégia? É a taxa de acerto, certo? Vezes a média de gain. Então, a gente coloca aqui entre parênteses, ó. Tá? Aqui eu posso fazer mais. Se eu pego a média de gain com um sinal negativo, eu posso somar aqui, tá? Ó, então, aqui como eu vou usar a média de loss negativa, eu posso usar o mais ali sem problema, tá? Então, aqui, ó, média de loss vezes, né, a taxa de erro. Eu vou fazer a taxa de erro assim, ó, 1 menos a taxa de acerto, né? Porque depois eu quero brincar, mudar a taxa de acerto ali, a fórmula já muda de maneira automática, tá? Então, tá aqui o que importa, beleza? É isso aqui o que importa. Então, aqui é o risco, né? Ó, então, aqui a média de loss é o quanto eu aceito em risco por operação, tá? Aqui o número de operações encerradas no lucro e as encerradas no loss, tá? Bom, vamos brincar aqui um pouquinho agora. Como a gente pode perceber, ó, essa estratégia ela tem expectativa matemática 0. Por quê? Porque eu acerto metade das vezes e payoff é 1. Tá? Ou seja, o que eu tenho que fazer aqui para que essa estratégia gere lucro, pessoal? Eu posso fazer duas coisas, tá? Para aumentar a expectativa matemática. Duas coisas, tá? Qual é a primeira delas? Eu preciso aumentar a taxa de acerto. Ou seja, se a minha estratégia tem o payoff de 1, eu preciso aumentar minha taxa de acerto. A taxa de acerto precisa ser maior do que 50%. Ou seja, se ela for 51%, ela já começa a ter uma expectativa matemática positiva. Nesse caso aqui, R$10. Né? Ou seja, se eu tenho uma estratégia com 55% de taxa de acerto, olha ali, ó, quanto maior for a taxa de acerto, né, para um payoff de 1, naturalmente, maior é o meu retorno esperado. Tá? Então aqui a expectativa matemática é o quanto que gerou em média, certo? Por cada operação, certo? Por cada operação. Quanto que eu espero que cada trade que eu faça, em média, gere de lucro. É isso, beleza? Ou seja, se eu tenho o payoff de 1, eu preciso de uma taxa de acerto maior. Tá? Então aqui, ó, se eu tenho uma estratégia com 75% e o payoff de 1, certo? Se nas vezes que eu ganho 500, nas vezes que eu perco 500, eu vou ter ainda assim uma expectativa matemática, né, positiva. Né? Uma expectativa matemática positiva. Mesmo acertando, ganhando e perdendo a mesma coisa, só que eu acerto mais. Tá? Payoff de 1, maravilha. Qual que é o ponto, pessoal, que eu coloquei antes, né? Ou seja, eu posso ter uma estratégia com 85% de taxa de acerto e ainda assim ela gerar
prejuízo, né? Como é que isso é possível? É possível quando alguém faz isso, ó. Ou seja, se o cara tem um loss, aqui, ó, vamos botar aqui um loss bem fora da realidade. 3 mil. Aí, ó. Então, olha só que interessante. Aqui, pessoal, se eu tenho uma estratégia que acerta 85% das vezes, né? Nas vezes que eu ganho R$500. Só que quando eu perco 3 mil reais, eu perco 6 vezes mais do que eu tenho, do que eu estou colocando em risco. Eu tenho aqui uma estratégia com expectativa matemática negativa, tá? Aqui é maior que 0, nós vamos colocar um verdinho. Verde. Aí, tá? Eu tenho uma expectativa matemática negativa. Ou seja, eu posso sim ter uma estratégia com taxa de acerto elevadíssima, tá? Só que, quando eu perco, se eu perder muito mais em relação às vezes que eu ganho, eu ainda assim posso ter uma expectativa matemática negativa. E é isso aqui que importa, não é a taxa de acerto, tá? Aí você vai me dizer, poxa, Vlad, mas é só eu não perder tanto assim, né? Por operação. Mas aí o que vai acabar acontecendo? Se você não está tomando um risco tão grande assim, né, não está colocando o stop tão longe assim, você não vai ter uma taxa de acerto tão alta. Então, na prática, vai ser muito difícil você ter uma taxa de acerto elevadíssima sem ter que fazer isso, sem ter que colocar um stop lá na casa do caramba. Entendeu? Outra forma que eu posso ter loss, né? Então, aqui é a ilusão da taxa de acerto elevada, né? Ou seja, isso é uma total ilusão, tá? Absoluta ilusão. Agora, olha só, se eu tenho, vou botar aqui menos 500, ó, aqui para voltar para o zero, né? Agora imagine o oposto, pessoal. Imagine que eu tenho lá uma estratégia que ganha R$2.000 por vez, cada vez que eu ganho, e eu perco R$500 nas vezes que eu perco, né? Só que se eu tiver uma taxa de acerto muito baixa, olha ali, ó, se eu tiver uma taxa de acerto menor do que 20%, eu tenho uma expectativa positiva, uma expectativa matemática negativa. Também não dá. Então eu tenho que achar o meio termo. Eu não posso ficar 100% focado aqui, ou seja, buscar ganhar muito mais nos trades que eu vier a acertar, né? E também eu não posso focar em acertar muitas vezes. Ou seja, em ter uma taxa, eu tenho que achar o meio termo.